Bem-vindos a mais um episódio do Undcast. Hoje, um dia bastante importante para a gente, com um tema bastante fundamental, que é falarmos um pouco sobre a educação e formação dos enfermeiros. E para falarmos um pouco sobre a educação continuada, a educação da enfermagem, estamos aqui com a Jéssica Mesquita, enfermeira estomaterapeuta, que hoje atua numa instituição privada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para a gente começar, eu vou tentar trazer para vocês alguns temas, tá? E aí a gente vai colocando algumas perguntas como norteadoras, mas você fica à vontade de falar os temas, tá? Para a gente discorrer sobre os assuntos que você quiser falar, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de conversar seria a importância da educação continuada para os enfermeiros, tá? E aí, para isso, eu trouxe uma pergunta para você, direcionando, que seria: qual que é a relevância da educação continuada para os enfermeiros no cenário atual de saúde e como que isso influencia diretamente no atendimento da enfermagem? A educação, ela traz o respaldo para a nossa prática, né? Ela traz a atualização ali da ciência, aproxima a gente de um cuidado científico, qualificado e traz mais segurança para o que a gente presta ao paciente, trazendo confiança, mais estrutura, mais uma prática mais endossada ali com o nosso paciente. E a educação, o conhecimento está em constante atualização. Então a gente vai se aproximando aí, vai se movimentando conforme as produções vão vindo, trazendo evidência para a nossa prática. A gente tem falado um pouco, trazido mais episódios relacionados à atenção domiciliar. Uhum. A gente foca muito na atenção cuidado hospitalar e a gente sabe que a educação continuada ela tem um foco bastante importante também nessa transição, né, entre o domicílio e o hospital. E aí, queria saber de você se existe diferença dessas demandas e como que é a diferença da sua atuação nesse universo, da transição entre hospital e casa, né? Uhum. Tem bastante diferença, até pelo objeto do que a gente ali ensina e do que a gente estuda e do desfecho que a gente espera. No ambiente hospitalar, o nosso objetivo mais é desenvolver a equipe de saúde, seja a enfermagem ou a equipe multi, para que eles estejam próximos desse conhecimento atualizado, das novas tecnologias. Então, é uma prática mais assertiva e respaldada. Já quando a gente olha para o público paciente, a família, a orientação, a conversa e a educação em saúde, ela é mais voltada para segurança e adesão, construção de um vínculo do paciente com esse profissional de saúde. Então, apesar do desfecho ser uma qualidade da assistência, o objeto ele é totalmente diferente e a abordagem também muda, porque a linguagem, o que a gente usa de mecanismo também muda bastante de um público para o outro. Vocês educam também o paciente, a pessoa que está em Principalmente, casa. exatamente, o paciente, família e referência do cuidado, que pode ser da pessoa mais especialista como nós, ou ela pode ser mais leiga com relação aos cuidados de saúde. Então, isso interfere totalmente na forma, na linguagem que a gente vai abordar e utilizar para convencer o paciente que aquilo é importante para a saúde dele e para o desfecho positivo ou até um desfecho negativo, porém esperado naquele tratamento. Então, as expectativas elas são alinhadas, mas conforme uma compreensão que a gente vai mensurando com esse paciente e a rede de apoio, se ele tiver, no caso. Eu vejo bastante assim no dia a dia a dificuldade que a gente tem com os cuidadores, os pacientes, mas Uhum, eu acho que a formação da enfermagem, ela ainda é muito falha quando a gente vai em domicílio, né? Existem uhum, algumas formações, hoje a gente vê já formando o profissional para atenção básica, sim, para cuidar da educação em família, sim. mas isso é muito mais novo, eu vejo, assim, eu não vejo essa educação muito formada anteriormente, né? Uhum. Então, pensando nisso, quais são os desafios, né, que a enfermagem ela enfrenta hoje para tratamento de domicílio? Que se é falta de informação, se é falta da formação, se é falta de técnica, onde que você vê que está a grande dificuldade e como que você atua nesse cenário? Talvez seja mais a flexibilidade da comunicação. Quando a gente está no ambiente hospitalar, talvez o termo técnico facilite a nossa compreensão. Porém, quando a gente vai para o ambiente domiciliar, é uma pessoa que não tem conhecimento científico sobre aquilo, mas que precisa entender a importância dele seguir aquele padrão, aquela conduta. Então, um dos maiores desafios é essa diferença que na graduação, na pós-graduação, a gente tem todo um conhecimento técnico e científico em desenvolvimento,
mas que o paciente ele não vem com essa bagagem. E a gente precisa traduzir, de fato, o que a gente aprende, o que a gente faz, para que ele tenha uma adesão e entenda que ele é o personagem principal desse cuidado. Não que no hospital não seja, Ah, mas que no ambiente domiciliar ele é a ferramenta ali principal para desenvolver a prática e que a família compre também essa ideia, entendendo que o que é prejuízo não é prejuízo só em um dia, no momento, mas sim para o desfecho que a gente espera para aquele tratamento, a cicatrização, um curativo, por exemplo. a gente, na Hartmann, a gente trabalha. Um cuidado domiciliar que a gente vive muito aqui na empresa é com uma doença rara que é a epidermólise bulhosa. Então a gente visita muitas casas dessas pessoas, a gente visita e lida um pouco com a realidade delas. E o que eu sinto, assim, é que a enfermagem, quando ela tá dentro do hospital, você tá dentro do seu ambiente de conforto, você tá dentro da sua zona de conforto. Você tem o seu leito ali, os seus materiais, você tá com os seus bolsos tudo preparados, você tá Uhum. pronta para atender, né? E quando a gente pega um enfermeiro entrando na casa do paciente, você se depara com realidades diferentes. Uhum. Então, dentro do hospital, parece que todo mundo tem a mesma condição socioeconômica. Uhum. Quando a gente vai para o domicílio, a gente vê pessoas que não têm comida, não têm saneamento básico, você vê dificuldades. E essa parte emocional, ela começa a bater, né? E aí, a minha pergunta para você essa parte emocional, ela é treinada? Como que isso é lidado com a educação continuada quando a gente fala no domicílio? Uhum. Para sentir essa diferença, né? Das diferentes realidades, né? Sim. Eu acredito que as teorias ligadas ao cuidado holístico vêm para fortalecer justamente esse cuidado abrangente do paciente, vendo a definição de saúde como um todo mesmo, tendo atenção para questões sociais, questões emocionais, culturais do próprio paciente. Então, acredito que a gente foi tão científico e a ciência tem agora voltado mais para esse cuidado humanizado, tanto que a Uhum. gente tem políticas voltadas para a humanização do cuidado e também para desenvolvimento de educação permanente. Então, acredito que a gente casa aí as teorias e talvez não seja algo que a gente fortaleça tanto na formação, até pela ciência que a gente ali endossa de ver fisiologia, anatomia, mas que hoje a gente consegue desenvolver um pouco melhor pensando justamente no que você falou de características individuais, contexto social, e é sair do nosso comodismo do ambiente hospitalar, onde a gente tem um padrão de cuidado, para o comodismo do paciente. Então, Uhum. a gente entrar no ambiente dele e ditar a regra para ele, de uma prática, de um hábito que ele vem há muito tempo, mas convencendo ele, sendo sensível nesse cuidado, né? Sendo um humano compartilhando ali uma vivência com o outro humano para conseguir esse vínculo, né, de segurança. É porque eu acho que é uma coisa que eu vivi muito dentro da empresa, que é essa doença rara que a gente visita. Quando você chega lá com uma prescrição pronta, assim, você precisa falar que ele precisa comer proteína. Aí você olha a casa do paciente, nunca viu proteína naquela casa. Aquela casa ele é um farináceo, né? Vamos por assim. E isso eu acho que mexe muito. E toda vez que a gente lida com os nossos novos funcionários da empresa que vão começar a visitar, a gente tem esse cuidado de fazer realmente esse acolhimento, porque é complexo. A gente Sim. fala assim, por mais que você tenha a técnica, o emocional do domiciliar é muito diferente do emocional do hospitalar. É uma vivência que a gente tem muito na empresa e por isso que eu queria entender como é que vocês lidam com isso. Acho interessante. É mesmo desenvolver uma escuta mais ativa, né, para o paciente, para a família. E apesar do que a gente vem falando aqui de educação, que ela é respaldada em teorias, é entender que muita coisa também não está na teoria, não está no livro e está na vivência prática que a gente vai ter que adaptar os dois mundos, né, do nosso paciente e do que a gente aprende ao longo da formação. Legal. Eu acho que existem tecnologias que têm vindo para ajudar essa mudança, né? A gente conseguir integrar mais a casa do paciente com o hospital, né? Uhum. E aí, a minha próxima pergunta para você vem um pouco mais sobre as capacitações para que os enfermeiros utilizem essa tecnologia. Então, quando a gente vai entrevistando outros profissionais, até tivemos algumas entrevistas recentes, em que a pessoa fala assim, antigamente era muito incomum certas tecnologias e hoje é super acesso, né? O problema é que o enfermeiro ele se formou no passado e a tecnologia ela tem avançado muito rápida. E aí que eu vejo que a educação continuada, ela tem um papel importante, que ela é realmente uma educação contínua. Exato. E aí, essa parte da tecnologia eu acho que talvez seja o mais difícil, né? Porque a gente trabalha hoje com feridas. Então eu tenho visto hoje a gente trabalhar com curativos de alta tecnologia,
Mas a indústria já está falando de equipamentos tecnológicos, dos devices mesmo, que vai integrar numa nuvem, que vai invadir um sistema, que vai olhar uma foto, que vai integrar inteligência artificial. E aí nós temos profissionais que são formações muito antigas, né? E como que isso é para você? Como que a tecnologia hoje, talvez para mim, na minha visão, não sei se essa é a sua, mas eu acho que a tecnologia ela é o mais complexo dessa continuidade, porque a tecnologia ela avança muito rápido e ela não é uma progressão aritmética simples, ela é geométrica, cada vez mais, né? Então, qual que é o desafio da tecnologia em si pro tratamento desses funcionários, para cuidar dessa evolução deles? A ideia, o que a gente consegue identificar com as publicações, novas produções, é que a tecnologia, o que antigamente era um facilitador, hoje não é só um facilitador. Ela é uma prática básica do nosso cuidado. Então, quando antes a gente via um diferencial de uma ferramenta diferente que seria para um determinado tipo de profissional, hoje a gente vê que o que antes era diferenciado faz parte, né, da prática diária, como por exemplo a terapia por pressão negativa. Hoje, antigamente era para um público específico e hoje a gente vê que está dentro da casa dos pacientes, está dentro da casa dos pacientes. Então é entender que o que talvez seja novo hoje, amanhã já esteja incorporado à nossa prática básica ali desse cuidado. Então, pensar que a atualização, essa educação continuada, não só para as tecnologias, claro, principalmente, mas que é a gente estar ali junto com a passagem do tempo e estando junto com as novas tecnologias e um conhecimento ali bem atual. A gente entender que o que vem de novo vem para facilitar o nosso cuidado, vem para trazer, proporcionar um cuidado mais completo e individualizado ao mesmo tempo. Então, é a gente entender que estudar não é só para a gente ter uma qualificação, é para a gente conhecer um pouco desse movimento do universo, né, das publicações, da tecnologia do mercado e proporcionar para o nosso paciente algo que hoje pode ser ultra revolucionário, mas amanhã é o mínimo que a gente pode proporcionar para ele. Pensando em cuidado perfilizado, pensando em cuidado individualizado e o mais completo. Tentando não tirar esse paciente da rotina dele. Então, seria uma terapia por pressão negativa portátil, um curativo super absorvente que facilitasse esse manejo menos complexo ali de um curativo e ele pudesse desenvolver o tempo dele para outras atividades e também ter ali suas atividades diárias mais comuns sem ser afastado do meio social. Então, é entender que isso vai ser um facilitador, tanto para o profissional como para o paciente. E gera mais vínculo, né? Não, sem dúvida. A gente tem um paralelo, porque a gente, apesar de ser indústria, a gente é indústria da área da saúde. Sim. E a gente tem a nossa educação continuada dentro do nosso serviço também. Então, assim, quando a gente vai para o hospital, para o domicílio, tem a parte da indústria que leva esse conhecimento também, mas a gente precisa também treinar os nossos. Né? Então, a gente tava brincando aqui, né? Antigamente, você ia fazer uma entrevista de emprego, o seu currículo era pacote Office completo. Hoje a exigência sabe usar inteligência artificial, nuvem, como a coisa evolui muito rápido, né? E a gente, como indústria, também tem que acompanhar. E a gente tem o acesso muito mais que às vezes alguns serviços públicos, porque a gente recebe toda essa tecnologia para poder ser capacitado e já é muito difícil. E eu imagino o quanto isso é complexo para você no dia a dia, para os profissionais e para os pacientes. Então, acho que isso é um tema que acho que daria até um bate-papo só sobre isso, né? Então, emendando essa parte de tecnologia, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa em futuro, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco, com a sua experiência, né? Como que você enxerga a enfermagem do futuro quando a gente fala no cuidado da atenção hospitalar, atenção domiciliar, os desafios nessa educação continuada. Como que você vê a enfermagem no futuro? A minha expectativa é que a gente esteja mais aproximado, mais próximo do nosso público, justamente com a facilidade que a tecnologia tem trazido para a gente. Então, é que a gente consiga se desenvolver entendendo que a evolução da tecnologia, como a própria inteligência artificial, elas vêm como uma ferramenta para facilitar o nosso cuidado, trazer um cuidado mais individual para aquele paciente, mas aproximar também a clientela da gente, fazendo com que ele entenda que
nosso conhecimento, óbvio, a gente acaba alimentando a inteligência artificial com as nossas produções, com a nossa prática, né? Com o que a gente publica, com o que a gente estuda. Então, é trazer essa proximidade do paciente para a gente com conhecimento científico e como uma ferramenta de facilidade mesmo. A gente poder estar aqui, mais em contato com outro paciente e fazer a gestão desse cuidado de forma mais online, mais prática, sem que a gente espere um desfecho de uma expectativa de meses, de anos, até entender que aquilo não dá certo. Então, é fazer uma gestão mais continuada junto com essa educação em saúde, tanto com o nosso público, como pensando no paciente como um público, tanto como profissional de saúde, nessa questão da tecnologia como um todo. E quando você vai para o domicílio, você acha que é difícil tratar de futuro no domicílio? Porque talvez o pessoal do hospital tenha um pouco mais de acesso. E essa dificuldade ela existe? Como que vocês lidam com essa situação hoje? Existe. Hoje, na minha prática, eu vejo um perfil muito variado, né, de paciente. Eu atendo o perfil de paciente que tem a menor condição socioeconômica ao que tem a melhor condição socioeconômica, e isso muda principalmente a nossa abordagem. A gente tenta proporcionar o mesmo cuidado para os dois, para que o desfecho seja não só uma cicatrização, mas um cuidado, né, mais qualificado, mas com uma abordagem bem diferente um do outro. Então, é um desafio, mas estando próximo desse paciente, a gente quebra barreiras. Uhum. E também entendendo que a nossa realidade, pensando a nível Rio de Janeiro, Brasil, enfim, o mundo, ele tem essas distintas, né, vivências, é a gente entender que a gente pode estar inserido e como a gente se flexibiliza para estar inserido junto e perto desse público. Então, acredito que seja mais do profissional de saúde, se entendendo como ser humano, que a gente estuda tanto, mas a gente não deixa de ser um ser humano, então a gente tem como entender ali do outro humano e como que a gente desenvolve as ferramentas para estar mais próximo da realidade dele. Então, é levar esse conhecimento numa linguagem mais acessível, mais próxima da realidade e desenvolvendo um vínculo de maior segurança, independente do nível de tecnologia que tanto o paciente possa acessar, como a gente possa proporcionar, seja por questão financeira ou outros. Então, é a gente ser flexível e humano ao mesmo tempo. Legal. Eu acho que as pessoas talvez tenham um pouco de curiosidade, assim, como é que funciona a rotina da educação continuada, né? Por exemplo, existe uma metodologia, existe alguma coisa que vocês seguem? Porque a pergunta é, por que que a educação continuada decidiu falar sobre esse tema com a gente? De onde surgiu esse tema? Então, existe uma metodologia, existe alguma coisa que vocês seguem? Como você puder contar um pouquinho pra gente como que é essa rotina da educação continuada? Existem diversas metodologias que a gente, inclusive, desenvolve dentro do ambiente hospitalar e dentro da casa do paciente, que vão impactar na forma de abordagem ao público que a gente quer desenvolver. Dentro do ambiente hospitalar, até pensando em questões tecnológicas, a gente pode ter diversas abordagens mais ativas, com práticas, com as ferramentas que a gente tem ali como objetivo de desenvolver o colaborador para ter um conhecimento sobre aquela ferramenta que ele vai utilizar na prática diária. Já no ambiente domiciliar, a metodologia que a gente busca é mais de criação de vínculo com o paciente, para que ele tenha uma adesão à prática diária sem que ele saia de uma vivência real. Então, entender a ideia é levar tanto para o profissional de saúde como para o paciente que o conhecimento ele facilita a nossa prática, seja aprender a como fazer, utilizar um curativo mais novo, ou seja, como aprender a fazer uma prática que ela é muito antiga. Então, seja de higienização de feridas, seja de utilização de um adesivo. Então, é entender que o conhecimento, ele rompe as barreiras Uhum. e que com a educação continuada, o profissional ele consegue estar cada vez, né, acaba sendo redundante, mais atualizado, junto com a indústria, junto com a ciência e sem perder a comunicação ali mais próxima do público que a gente está abordando. Então, as metodologias dependem mais do nosso objetivo de abordagem, o que a gente quer que aquele profissional ou pessoa ou paciente entenda e qual oportunidade a gente tem.
é na prática diária, a gente precisa de algo mais dinâmico e rápido, ou é um facilitador para que ele consiga ver uma aula online no dia a dia dele, na condução. Então, é mais entender qual é a demanda e qual é a forma que a gente se aproxima, seja por via virtual ou até o beira-leito, quando a gente pega a própria ferramenta de cuidado e utiliza junto com o profissional. Eu venho essa pergunta porque agora vem uma pergunta mais pessoal do Alan. Eu trabalho com marketing, então Uhum, muita da educação continuada da empresa fica sob a responsabilidade do time de treinamentos que fica com o marketing, né? uhum, E assim, a gente vê a dificuldade, né? Assim, sai um treinamento, né? Eu imagino que o hospital, porque eu fiquei no hospital já um pouco. uhum. E, nossa, aquela chave, que chato, educação continuada, quer que a gente desce do horário do meu plantão super tumultuado para assistir o treinamento. E a gente sente isso na indústria, né? Atrás das câmeras tem um monte de gente que faz isso no dia a dia com a gente e sente essa dificuldade. Eu tenho clientes que não querem assistir um treinamento, eu tenho um funcionário que às vezes está corrido e não vê aquela, mas de novo esse treinamento. E aí, eu queria uma dica agora, porque acho que todo mundo trabalha com isso, como engajar. Como que você lida com esse engajamento? Porque acho que serve para todos os âmbitos isso, né? Uhum. Como engajar o interesse no conhecimento, que eu acho que é o foco da educação continuada. Porque tentar sair daquilo assim, eu estou sendo obrigado a treinar. Como que eu engajo esse público? Como é que você lida com isso hoje? Pensando no público que está dentro do hospital, é, a gente usa um pouco a ferramenta de atrelar a prática do colaborador. Então, se é algo mais rotineiro que ele vai utilizar, é um novo curativo, por exemplo, é o quanto aquilo está envolvido na prática dele e o desfecho que isso vai proporcionar, sendo um objetivo facilitador, algo que facilite a prática do colaborador. Então, trazer essa aproximação de uma prática, de uma assistência mais facilitada com desfecho positivo para o paciente é uma boa abordagem. Mas a gente parte muito também de uma pesquisa de campo, entendendo qual é o cenário, porque ainda que sejam os mesmos desfechos que a gente entenda como necessário, a abordagem é uma na terapia intensiva, a abordagem é outra no centro cirúrgico, como é outra numa emergência. Então, é entender o público, a dinâmica daquele local onde a gente está inserido e o que a gente quer que eles absorvam como informação. Então, a gente faz uma pesquisa de campo e qual é a mensagem que a gente quer que ele capte com esse treinamento, ou que a gente fala muito com essa orientação. Que às vezes a gente vem com uma bagagem de vamos a mais um treinamento, e as pessoas falam, nossa, mais treinamento? Vou passar 40 minutos aqui falando sobre esse assunto, quando na Plantão bombando? verdade a gente quer falar sobre uma orientação de um ajuste da prática, uma nova tecnologia, ou até uma forma de se comunicar diferenciada. Muito bom. E para finalizar, eu queria que você pudesse talvez deixar uma recomendação focada na parte de evolução, de capacitação, Uhum, é realmente fazer uma formação contínua, né? sim. Qual que é a sua recomendação, pensando nesse destaque de se recomendar a continuidade do treinamento, continuidade da sua educação, entender que a faculdade ela é só 10% do que vai ser a realidade do seu dia a dia, quanto é importante você aprender durante o seu trabalho, para que um profissional ele se destaque, tanto no ambiente hospitalar, quanto no ambiente domiciliar, pensando como educação mesmo. Sim. Hoje a gente vê que as publicações elas são muito contínuas, são muito frequentes. A gente tem diversos consensos que são divulgados muito rapidamente e que elas trazem como facilidade um compilado do que é produzido na ciência. Então, isso faz a diferença no que a gente fala para o nosso colaborador e fala para o nosso paciente e tem expectativa ali de tanto de adesão como de desfecho. Então, estar próximo de programas de atualização que as empresas proporcionam, cursos de atualização que universidades, faculdades podem desenvolver, e até pós-graduação e outros programas de desenvolvimento educacional, eles vão ser um facilitador e vão colocar a gente junto do caminhar do mercado, da ciência e da indústria, porque a gente vai estar cada vez mais próximo do que é melhor para o nosso paciente, mas também sabendo o que está sendo mais divulgado, estudado e publicado. Então, tem diversas ferramentas, a gente sabe que na área da estomaterapia, onde hoje eu atuo,
Tem diversas páginas internacionais que trazem esses compilados, que estão continuamente produzindo ali, divulgando. Então, é usar a básica internet como a nossa ferramenta para o nosso dia a dia, seja indo ao trabalho, voltando, ou em um momento de lazer, e diferenciar-se com conhecimento. É algo que a gente absorve, não perde para ninguém, então isso coloca a gente à frente. Consegue fazer que a gente proporcione um cuidado mais seguro. Muito bom. Obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Eu acho que é um tema que a educação continuada, ela aborda evolução, ela aborda tecnologias, ela aborda temas de inteligência artificial que estão muito centrados hoje, que estamos evoluindo para isso. A gente vê o quanto que a inteligência artificial tá mudando o cenário e o quanto é importante você manter a educação contínua para você não ficar totalmente defasado e ficar fora do mercado, né? Então, muito obrigado. Acho que foi um papo super legal. Agradeço. Eu sei que vir e conversar, às vezes acaba pegando trânsito, mas foi muito legal o bate-papo. Queria agradecer em nome da Hartmann a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. E com isso a gente encerra mais um episódio com a nossa convidada Jéssica Mesquita. Para mais informações, sigam as nossas redes sociais. A Hartmann apoia, cuida, protege.